Flamengo corre para tentar fechar os últimos negócios nas últimas horas da janela de transferências. Tem negociação que era dada como certa, que acabou frustrando os planos do Flamengo porque ela foi cancelada em cima da hora. Tem o Corinthians tentando se aproveitar do Flamengo, surfando a onda do Flamengo, tentou ali um negócio, mas tomou um não no meio da cara e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão e é claro, começando com a agenda do Flamengo, que após o empate com o Grêmio, o Flamengo deu folga para os jogadores na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Os jogadores só se reapresentam na sexta-feira, 4 dias de folga para dar uma relaxada, porque próximo jogo do Flamengo é só no dia 14, no domingo contra o Juventude. Então, os jogadores têm aí alguns dias de descanso, voltando às 3h30 da tarde da sexta-feira na reapresentação lá no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. Flamengo que tem jogo contra o Juventude no dia 14, logo depois desse jogo, no dia 19, no dia 18, aliás, tem já o jogo da ida da Libertadores. Então, o Flamengo se prepara, tem aí alguns dias de folga, vai treinar semana que vem inteira para ficar com o time já 100%. Felipe Luiz vai aproveitar esse período para dar uma azeitada no time. É claro que sem contar com os 6 jogadores que estão atendendo as suas respectivas seleções, mas o Flamengo tem aí uma sequência importante de jogos nesse mês de setembro, porque depois do dia 18 pega o Vasco no dia 21 pelo Brasileirão e logo em seguida, no dia 25 de setembro, tem o jogo da volta da Libertadores contra os Estudiantes e aí o segundo jogo fora de casa. Para fechar o mês, no dia 28, o Flamengo pega o Corinthians, 28 de setembro. E aí, vamos falar agora dessa data FIFA, de como o Felipe Luiz pretende aproveitar esse período aí livre em que ele vai conseguir fazer algumas coisas com o elenco. Antes disso, vou lembrar vocês aqui, ó, eroste.com.br. Tô de Pedro Queixada hoje fazendo a reverência, então não deixa de chegar lá no site, aplicar o cupom LUCÃO10 para ter 10% de desconto e também chegar lá no meu Instagram e se inscrever no sorteio da camisa que a gente deve fazer hoje à noite, beleza? Pausa da data FIFA em setembro será estratégica para o Flamengo, que concedeu 4 dias de folga ao elenco. O período vai permitir descanso para os jogadores mais desgastados, principalmente Léo Ortiz e Léo Pereira. Também De La Cruz, que demanda aí uma atenção especial, e jogadores em recuperação do departamento médico, como Alexandro, que está se finalizando uma recuperação, ainda não está 100%, já jogou, mas ainda precisa finalizar essa recuperação. O Pulgar, que é muito esperado, o retorno dele, inclusive tem uma fala aí do Felipe Luiz animadora, que a gente vai falar já já, sobre esse retorno do Pulgar. E tem também o Jorginho, que no último jogo acabou não ficando à disposição, não treinou em algum dos dias aí da semana passada. Então, essa data FIFA vai servir aí para recuperar esses jogadores também. Como eu falei, o próximo jogo vai ser no dia 14 de setembro contra o Juventude, fora de casa, com apenas 2 treinos de preparação previstos, porque o Flamengo volta no sábado. E com essa volta no sábado vai acabar não tendo muitos treinos. O Flamengo está priorizando o descanso dos jogadores. Acho que talvez desse para dar uma balanceada maior aí, mas enfim. Vamos lá. Vamos seguir aqui para falar sobre, como eu acabei de mencionar, a declaração do Felipe Luiz, que animou em relação ao retorno do Pulgar. Por quê? Pulgar até então era dito que voltaria lá para outubro. E pelo que o Felipe Luiz falou, existe uma grande chance do retorno dele já para a partida da Libertadores.
Então, pelo menos ficar à disposição do banco de reservas. Vamos acompanhar, porque pode ter novidades aí, pode ter o retorno do Pulgar já no jogo da ida contra os Estudiantes no Maracanã. Seleflá, 6 jogadores do Flamengo se apresentam às seleções para os jogos das eliminatórias da Copa. Nessa segunda-feira, Arrascaeta, Varela e Vinha se apresentaram à seleção uruguaia e já estão por lá para iniciar a preparação da Celeste, de olho nos compromissos das eliminatórias da seleção Celeste. E, além deles, tem Samuel Lino na seleção brasileira, tem Plata na seleção equatoriana e Carrascal na seleção colombiana, completando aí os 6 jogadores selecionados pelas suas seleções. Se o Flamengo tiver uma data FIFA aí com todos os selecionáveis convocados, o Flamengo fica praticamente sem elenco, tá? Porque deve ter aí só de seleção brasileira uns 5 a 6, mais da seleção uruguaia, os 3 que estão lá, além do De La Cruz, que dessa vez não foi, mas normalmente vai. Tem muita gente, tem o Pulgar que tá machucado e normalmente vai pra chilena também, então tem muita gente aí, o Flamengo pode passar de 10 convocados dependendo das próximas janelas aí. Inclusive Copa do Mundo ano que vem, se bobear, o Flamengo vai ter muitos representantes por lá. E agora uma curiosidade, o técnico Erik ten Hag foi demitido na manhã dessa segunda-feira pelo Bayer Leverkusen após comandar apenas 3 jogos oficiais e a galera tá brincando que foi muito por conta da derrota lá de 5 a 0 que os garotos do Ninho deram lá no amistoso aqui no Brasil, jogando contra o Bayer Leverkusen. Não sei se foi esse jogo que derrubou, mas que deve ter ajudado bastante, deve. Oficialmente, ten Hag acumulou uma vitória contra Sonnenhof Grosspacht e uma derrota para o Hoffenheim e um empate contra o Werder Bremen, ou seja, 3 jogos oficiais com uma derrota, um empate e uma vitória contra um time bem menor, e além do 5 a 0 para o Sub-20 do Flamengo. Então, a vida estava fácil para ele lá não, acabou sendo mandado embora. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, e aí começam já os matemáticos a fazer os cálculos do Brasileirão, o Flamengo lidera as projeções de título do Campeonato Brasileiro com 47,6% de chances. Palmeiras aparece em seguida com 29%, mesmo tendo um jogo a menos e 4 pontos de diferença para o rubro-negro. Cruzeiro, vice-líder, foi quem mais se beneficiou da rodada, venceu o São Paulo por 1 a 0, subiu para 44 pontos e alcançou aí 16% de probabilidade. As demais equipes aparecem com chances mais modestas, Bahia com 3,1, Mirassol 2, Botafogo 1,8, São Paulo 0,17, por aí vai. Alguns outros times aí com bem perto de 0% de chances de vencer o Brasileiro. Então, tá aí, já começou essa fase aí de matemáticos fazendo as probabilidades e a gente sabe que isso é muito dinâmico. Então, se o Flamengo chega e perde o próximo jogo e os outros de trás vencem, já muda tudo aí. Então, o cálculo ele é refeito de acordo com o que acontece a cada rodada. São apenas cálculos aí de probabilidade e nada que a gente possa levar muito em conta, não. Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra os Estudiantes de La Plata no Maracanã no dia 18 de setembro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A comercialização já começa nessa terça-feira para sócios torcedores e o público em geral pode garantir o bilhete a partir do dia 12. Então, os valores aí. Público geral na Norte, 250 inteira, 125 a meia, a Sul, 200 e 100, Leste Superior, 250 e 125, Leste Inferior, 300 e 150, Oeste Inferior, 300 e 150, Maracanã mais 900 com 487 e 50, sendo a meia. Tá barato não, hein? Enfim. Apesar do empate do Flamengo agora no fim de semana, o Arrascaeta foi novamente o grande destaque do Flamengo. O uruguaio criou 6 passes decisivos e ainda marcou o único gol do Flamengo no confronto contra o Grêmio. Os números aí do Arrascaeta: 1 gol, uma grande chance criada, 6 passes decisivos,
44 de 50 passes certos, 3 de 4 passes longos certos, 2 de 2 dribles certos e uma nota final aí de 8.4, segundo o SofaScore. O Arrascaeta é o maestro do Mengão e tem que renovar o mais rápido possível. Eu acho que o Flamengo tem que aproveitar esse período aí entre as janelas para garantir todas as renovações pendentes aí. Comenta aí se você concorda comigo, se você acha também que o Arrascaeta é muito necessário e tem que renovar com ele o mais rápido possível. Quero ver seu comentário aí pra gente discutir. Tem uma informação muito legal aí nessa segunda-feira. O Ancelotti chamou o Léo Nanete, goleiro da base do Flamengo, para integrar o elenco da seleção principal, mas não para jogar, é para complementar ali nos treinos. Léo Nanete tá por lá e vai ter essa experiência aí sensacional de participar dos treinos com a seleção brasileira principal. Ele que vai para lá, para Granja Comari, que é onde o Brasil está se preparando para essa próxima partida contra o Chile, no Maracanã. Janela de transferência se encerra nessa terça-feira. Flamengo celebra os investimentos feitos, considerados os mais agressivos da história do clube, totalizando 277 milhões de reais. Foi realmente uma janela histórica aí. Mas tá sendo. A gente ainda pode ter algumas novidades que eu vou falar já já. O elenco foi reforçado com Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, sendo os dois últimos as principais contratações. Lino se tornou a mais cara da história do Flamengo, totalizando aí na conversão 141 milhões de reais, e o Carrascal 76 milhões de reais, enquanto Saul e Lino já se destacam como titulares, Royal e Carrascal ainda aguardando mais oportunidades para mostrar o futebol. Tem uma questão, principalmente do Carrascal aí, que muita gente já tá dizendo, não deu certo, isso, aquilo. Cara, nem jogou. Se você somar o tempo todo que o Carrascal teve em campo até agora, não dá um jogo. Então calma, Carrascal é um cara que, inclusive, eu vi alguém comentando aí há um tempo atrás que o Flamengo precisa ter paciência, os torcedores, porque é um cara que vai arriscar, que é ousado, que parte pra cima, que tenta passes difíceis. Então ele vai errar algumas vezes, mas em outras ele vai criar chances muito diferentes aí do padrão, porque ele é um jogador diferente e tem tudo para dar certo com a camisa do Flamengo. Então, calma, que o Carrascal tem tudo para dar certo com a camisa do Flamengo. Ele precisa de mais minutos e mais tempo para mostrar o seu futebol. Então, espero que a torcida tenha essa paciência para ver o Carrascal brilhar com a camisa do Mengão. E agora vamos falar do mercado da bola em si, das negociações aí do finalzinho de janela. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos falar aqui que o Flamengo se acertou com o Al Ahly da Arábia Saudita e confirmou o Matheus Gonçalves lá como novo reforço, que também já teve videozinho de apresentação dele por lá e tudo mais. Ele tá começando agora uma nova etapa aí com carreira internacional, e aí Matheus Gonçalves foi vendido por 9 milhões de euros, um valor aí bem legal, uma venda que traz bastante grana para os cofres do Flamengo, que está tentando aí algumas coisas ainda nesse finzinho de janela e também aí já começando a negociar com calma mais para o fim do ano. Cria do Nino Urubu foi vendido aí, se a gente for converter, por 50 milhões de reais.
e aí ele publicou um agradecimento nas redes sociais, falando muito sobre o Flamengo, sobre o tempo que ele passou pelo Flamengo, 8 anos de Flamengo, destacou a trajetória, onde ele cresceu, amadureceu e conquistou títulos na categoria de base, principalmente. E aí ele comentou: poucos atletas podem dizer que viveram 8 anos no Flamengo. Vitorioso desde moleque, Matheus sempre será um garoto do ninho, muito sucesso cria. Isso aí foi a fala do Flamengo em relação a Matheus Gonçalves. E agora tem aqui uma informação de que o Corinthians, depois do acerto do Flamengo com a Betano, ele foi atrás da Betano para propor também que a Betano patrocine eles. E depois que a Betano disse um não na cara deles, eles falaram: não, mas vamos tentar fazer um negócio conjunto aqui, com metas dos dois lados, de Flamengo, ele tentando arrumar um espacinho ali para entrar no grupinho, na patota do Flamengo com a Betano, mas tomou um sonoro não na cara e a gente vai ler aqui os detalhes para vocês. De acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Corinthians buscou negociar com a Betano para assumir seu patrocínio master, mas a empresa acabou, depois de já ter fechado com o Flamengo, negando. E aí, depois disso, foi divulgado aí o valor recorde desse patrocínio da Betano com o Flamengo. O Clube Paulista, depois desse acerto, chegou a sugerir uma parceria casada, com metas conjuntas envolvendo as duas equipes. A proposta, no entanto, foi recusada pela Betano e pelo Flamengo. O Corinthians ficou aí a ver navios. O Corinthians não tá com essa bola não, meu amigo. Calma, segura a onda, porque não tá com isso tudo aí para tentar negociar nesse nível, não. Enfim. E agora o Flamengo, com uma certa frustração por uma grana que ele esperava receber, mas não vai receber mais nessa janela. O West Ham recusou a proposta do Aston Villa para contratar o Lucas Paquetá, porque está com algumas limitações lá por conta do fair play financeiro. O time de Birmingham apresentou uma oferta de 47 milhões de libras, 347 milhões de reais, dividida em 3 partes: empréstimo inicial, obrigação de compra após 1 ano e bônus. As condições, porém, não agradaram os Hammers, que é o time lá, o West Ham, né? Que optaram por não negociar o meia. Assim, Paquetá embarcou nesse domingo para o Rio de Janeiro e se apresentou segunda-feira à seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis. E essa é a primeira convocação dele no ano de 2025, ele que já está absolvido nas investigações por lá, daquela questão das apostas. Então, Paquetá tem tudo para deslanchar, para voltar à sua ótima fase aí na carreira. Já está jogando muito lá na Inglaterra, tem tudo agora para voltar e jogar bem pela seleção brasileira também. E agora, voltando a falar aqui de Flamengo especificamente, com o fim da janela, o Flamengo segue a busca por atacante, zagueiro e goleiro, e agora com um pouco mais de calma para negociar os melhores valores possíveis, para achar as melhores oportunidades e trazer os jogadores na próxima janela. Só pode chegar na próxima janela? Não, existe até uma brecha que o Flamengo pode tentar trazer algum jogador nesse meio tempo, mas o jogador precisa estar sem contrato. Ou seja, se algum jogador que o Flamengo queira trazer e for assim entre as duas janelas, o jogador precisa rescindir o contrato com outro time para aí assinar com o Flamengo. E ainda tem questão aí de inscrição em torneios, que não é todo torneio que aceita inscrição a qualquer momento. A Libertadores, por exemplo, é de fase em fase, então tem uma série de particularidades aí. O ideal é que o jogador venha dentro da janela, mas a janela fecha hoje. A tendência é que não haja novas contratações até o fim do dia e só durante esse período as negociações devem voltar a crescer. Assim que fecha a janela, começa um novo ciclo de negociações e aí com um novo perfil, aquelas negociações mais detalhadas para buscar a melhor condição possível, porque aí tem um pouco mais de tempo para fechar o negócio. Sobre as vendas, nem tanto, porque principalmente o mundo árabe ainda tem alguns dias. Janela pro mundo árabe fecha, se eu não me engano, por volta aí do dia 20 de setembro. Então tem ainda alguns jogadores aí no alvo para serem negociados com o mundo árabe. O foco principal hoje está em Michael e Juninho, que devem ser vendidos. E aí o Flamengo intensifica e foca agora tanto nessas vendas aí nas próximas semanas, quanto nas renovações. O Flamengo vai para cima
do Arrascaeta e vai também buscar todas as outras renovações pendentes, talvez até convencer o zagueiro Cleiton a renovar, mas a tendência até é que não. É mais forte a tendência de ir para cima do Arrascaeta e buscar um novo zagueiro para chegar no fim do ano. E a gente está acompanhando tudo por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.